abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, conocido por algunos también como Revelación. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 a seguir. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus... Tremendo. Dios conoce nuestras obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí solo elogios. Pero en el 4 viene la exhortación: pero tengo contra ti. Es tremendo cuando Dios haya algo en contra de nosotros, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero ahí, para el pastor representaba la iglesia, pero para todos los cristianos representa el ministerio. Dios da el ministerio y Dios puede quitarlo. Entonces Dios dice: si no, quitaré tu ministerio, quitaré el privilegio de servir en mi casa, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palavra, essa palavra santa, poderosa, que sempre que predicamos tu palavra, tu te mueves, alimentando tu pueblo, salvando al perdido, liberando el oprimido, sanando el enfermo, y llamando tu pueblo a servirte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Amén. Quero falar hoje sobre esse tema, um tema que eu sempre hablo quando estamos começando um ano. Todos os anos lo hablo, de diferentes maneiras lo hago, pero sempre é o mesmo tema: volviendo al primer amor. ¿Volviendo a qué? Al primer amor. ¿Usted se acuerda quando usted se enamorou de essa persona com quem usted se casou? ¿Se acuerda todo lo que usted estaba dispuesto a hacer por ella? Eso se llama primer amor. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Con el tiempo las personas van, la tendencia del ser humano es ir descuidando el primer amor. Aquel primer amor que cuando la muchacha decía: mi amor, que luna tan linda, y él decía: mi amor, no es tan linda como tú, nada se compara a ti. Hacía, hoy en día cuando ella dice: que luna tan bonita, él dice: rápido, tenemos afán, deja de ser boba, rápido, rápido. Usted no... Entonces, un pastor decía una vez: hermana, porque la hermana decía: pastor, estoy tan preocupada por mi esposo, que él arranca el carro sin que yo esté. Aí el pastor le dio un consejo, dijo: hermana, asegúrese de que los niños suban después de usted, porque todo esposo antes de arrancar el carro mira atrás a ver si están todos los niños. José, Pedro, Johanna, bueno, cierre, arranca, y dejaba la esposa. Y ahora la hermana aprendió la estrategia, colocaba seguro, y antes de los niños entrar, ella entraba y se sentaba como una reina, para que no la olvidara. É coisa tremenda, não? Se cuenta a história que uma vez uma mulher barrou de noite na casa assim de 3 níveis, como lá que vivimos, barrou de noite porque sentiu a falta do esposo e na cama, barrou de noite e lo encontrou abaixo no sofá chorando, chorava, e nesse dia cumpria 20 anos de casado.
20 anos, e chorava, triste. E a mulher disse: ¿qué te pasa, mi amor? Ele disse: mi amor, ¿te acuerdas? Hoy cumplimos 20 anos de casados. E ela disse: sim, deveria ser um tempo de alegria. Ele disse: não, mi amor, ¿te acuerdas que quando la embarramos, éramos novios e la embarramos, não conhecíamos de Deus? Tu papá me dijo: la cárcel, te casas ou la cárcel? E se eu hubiese aceptado la cárcel, era 20 anos de cárcel. Hoy eu estaria sendo livre, pero agora corri cadena perpétua. Imagínese a forma de... corri cadena perpétua. Pero ¿qué pasa? Las personas con el tiempo tienden a ir descuidando el primer amor, y aquello que era lindo se vuelve apático, se vuelve aburrido, se vuelve pesado, quando não termina em separação e divórcio, ou hasta em tragédia, não? Algumas vezes, não? Não deveria ser assim. Tan solo poderia ser evitado todos esses problemas se a pessoa cuidasse que o primeiro amor. Eu muitas vezes com meus filhos, quando vou sair com minha esposa, e vamos para alguns lugares onde só vamos estar os dois, ou quando queremos estar os dois arriba, e meus filhos a vezes querem estar, e eu digo: não, Senhor, agora já não, porque já les he ensinado nesses anos, pero antes era muito. E eu les explicava, e eles diziam: papi, por que não podemos ir em todo contigo e com mami? Eu dizia: porque ela é meu primeiro amor, ela chegou antes que ustedes, e se Deus não la lleva antes, ela vai chegar comigo a la vejez e ustedes se vão. Ela é meu primeiro amor. Antes de cuidá-los a ustedes, tenho que cuidá-la a ela. E se meu primeiro amor está bem, me vai ajudar a cuidar a mis outros amores, que são ustedes. E meus filhos foram entendendo. Nós devemos cuidar o primeiro amor. Sabe que linguagem tão bonito usa a Bíblia aqui Deus com a igreja? E quando Deus disse: tenho contra ti que derraste tu primeiro amor, Deus está dizendo a nós, usando o mesmo linguagem que usa a pareja, para dizer: tu al princípio, eu era tu primeiro amor, pero descuidaste. De hecho, essa palavra em los originales não é primeiro amor, é mejor amor. Pero bueno, em espanhol entendemos melhor como primeiro amor. ¿Por quê? Porque quando você tinha o primeiro amor por Deus, escucha isso, nada era difícil de fazer para Deus. Quando você chegou à igreja e se enamorou de Deus e conheceu ao Senhor, recebeu perdão de seus pecados, recebeu paz, alegria, promessas, começou a involucrar-se com as coisas de Deus, queria servir. Tudo o que o pastor te pedia em nome de Deus, ou tu líder, era fiesta. Há que madrugar, sim. Há que ayunar, sim. Há que fazer escola, sim. Há que ir ao encontro, sim. Há que... Primeiro amor. Baja la luna para la muchacha. Que necessitas, meu amor? Vou correndo e trago. Ai, porque havia primeiro amor. Se a pessoa não cuida isso, com o tempo, todo aquilo que era bonito se vuelve pesado. Ai, que ayunar. Ui, ai, que madrugar. Ui, pastor, estou que entrego meu liderazgo porque seus discípulos muito difíceis. Entenda uma coisa: seus discípulos lo tratam a você igual você trata a seu discipulador. Isso é regra. Isso é regra de vida. Há algumas exceções, pero é a regra general. Quando seu discípulo não lhe está tratando bem, revisa como você está tratando a seu discipulador, porque você está recorrendo lo que siembra. De hecho, uma vez um muchacho chegou à igreja muito cansado, com uma carta de renúncia de seu ministério, e entregou ao pastor Colin Crawford, pastor muito querido aqui, missioneiro em Colômbia por muitos anos, que faleceu já, fundador da igreja Filadélfia. E o pastor de la igreja, um dos pastores, um jovem, entregou a carta de renúncia. Pastor, aqui está minha carta de renúncia. O pastor la leyó, volvió e puso sobre el escritório e disse: hijo, quem te chamou para servir? Deus. E eu, por acaso, tenho cara de Deus? Era um homem muito direto, europeu.
E aí lo mirou e disse, britânico, não, você não tem cara de Deus. Ele disse, então entregue-la a quem te chamou. Agora dá-me permiso que necessito trabalhar. Eu não te chamei. Quem te chamou foi Deus. E o primeiro amor, quando eu cuido do primeiro amor, sempre vai ser uma alegria. E mira esse versículo tão bonito que diz, ó. Então, o primeiro ponto é um chamado ao arrependimento. Mira o que diz. Eu conosco tus obras, versículo 2. Tu árduo trabalho, eram pessoas que trabalhavam muito para Deus. E não puedes suportar os malos, pessoas íntegras. E los has provado, e los has hallado mentirosos. E has sofrido, era gente sofrida, que sofria por Deus. E has tenido paciência, e has trabalhado arduamente por amor de mi nombre, e não has desmayado. Mira, eram pessoas tremendamente esforçadas em las coisas de Deus. Era como a esposa que está sempre planchando a roupa do esposo, lavando a casa para o esposo, e embolando o sapato. Há mulheres que chegam a esse extremo, não? Eu não permito que minha esposa embole meu sapato, mas há mulheres que chegam a esse extremo. Minha esposa lá é trabalhadoríssima, hermanos, pero eu me sinto tão mal de que ela me haga todo, não mal no sentido negativo, sino que me sinto apenado, e eu digo, ela não é minha esclava, é minha esposa. Antes de conhecê-la, eu planchava, lavava, cocinava, fazia todo, porque agora uno se echa. Então, pero bueno, volviendo al tema, es como si fuera la mujer que arregla la casa, lava todo, hace comida, hace todo para el esposo, y el esposo llega en la tarde y está oliendo grasa, despeinada, sucia y descuidada, cuidando de esos niños de una manera tremenda, tratando de controlarlos, hacer tarea, hacer comida, hacer todo. Hace todo para o esposo, pero o esposo disse, meu amor, quero estar contigo. E ela disse, não, porque estou muito cansada. Que sabor tem isso? Não tem, isso não sabe a nada. Seria melhor não fazer tantas coisas e estar preparada para seu esposo, que fazer todo para seu esposo, pero não estar disponível para ele, porque ele não quer o que tu haces, ele te quer a ti primeiro. ¿Me explico? A ti primeiro. As hermanas que dizem assim, pastor, eu não sei porque meu hogar está tão difícil, porque meu esposo está tão aburrido, tão cansado. Hermana, ensaia a hacer isso, com todo o amor se lo digo, ensaia, uma hora antes de que seu esposo chegue todos os dias, ensaia parar lo que estás haciendo, lo que sea, banhar-te, arreglar-te, por lo menos 2 ou 3 vezes por semana, porque a vezes todos os dias é muito difícil, arreglar-te, perfumar-te, quitar o olor à cocina, o olor à graça, quitar essa camiseta de campanhas políticas, que as mulheres põem para trabalhar dentro de casa sem aviso, quedam parecendo umas sirvientas, com essas camisetas de política, e o nome de Álvaro Uribe acá, e atrás botem santos, e todas sucias, sabe? Então, ensaie quitar essas camisetas, lavar-te, quitar o olor à graça, perfumar-te e esperá-lo em la puerta. E quando ele chegue, dá-lhe esse beijo, oh, maravilhoso. Míralo em los ojos e dice, mi amor, eres a melhor notícia deste dia. Como disse o pastor Lucinho, não, Moisés? Assim tu me matas. E aí, decir essas coisas. Ensaie a hacer isso, esse exercício 2 ou 3 vezes por semana, e você vai ver um cambio na atitude dele, porque quando se siembra, recorre. Então, o chamado de Deus aqui é: essa gente era muito esforçada, hacía todo para Deus, eram muito disciplinados, muito trabalhadores, muito entregados, como a mulher que hace todo, pero descuidou o primeiro amor. Hacía todo para ele, pero não estava para ele. Não estava quando ele queria estar. E não hablo necessariamente aqui a niños de coisas íntimas de pareja, sino de estar disponível para a comunhão com o esposo. Sabe? Há mulheres que é tão difícil sacá-las de la casa, é complicado.
que não confiam em deixar os niños 5 minutos sola, a casa 5 minutos sola, para ir a chupar um helado com o esposo ali, ou um dia por semana. Eu aconselho sempre a meus discípulos a sacar uma noite por semana, a estar a solas com suas esposas, ir a comer algo, salir, ir a ver uma película bonita, cristiana, etc. Los que hacen caso, pregúntales como les va, porque essa é a outra. Uno ensina, de comer se les dá, pero não las ganas. Então, o que passa? Cuidar o primeiro amor, e Deus está dizendo: tu comigo has hecho isso também. Eres um cristiano muito esforçado e decente e cuidadoso, te esfuerzas por estar em minha casa, por fazer as coisas para mim. Eu sei que te esfuerzas, pero tenho contra ti que has dejado tu primeiro amor. Que está dizendo Deus? Não sabe a nada lo que tu haces para mim, porque já não me amas como antes. Senhor, não te amo como antes. Que devo fazer então? Descuidei meu primeiro amor contigo, descuidei a oração, descuidei a intimidade contigo, descuidei a paixão contigo. Antes, quando chegava na igreja, a alabança era maravilhosa, a prédica era maravilhosa, todo era maravilhoso. De hecho, hermanos, todos os cultos são maravilhosos. Uma vez alguém me disse: pastor, o culto hoje foi maravilhoso. Eu disse: hermano, todos os cultos são maravilhosos. A vezes é você que não está disposto a receber o culto com uma atitude maravilhosa. É diferente, porque quando você não tem hambre, assim lhe sirvam pavo, você não quer. A Bíblia diz: para el hambriento todo amargo es dulce, pero para el que está lleno, ele pisa favos de miel. Não sei se há isso em espanhol. Favos, não é? Pisa la miel, desprecia la miel. Pero el que tiene hambre, hasta el amargo es dulce. Isso nos habla del primeiro amor. Primeiro amor, essa primeira paixão, essa primeira entrega. E aí Deus disse como restaurá-la. Recuerda, portanto, de donde has caído, e arrepiéntete, e haz las primeiras obras, pois se não vendré pronto a ti, e quitaré tu candelero, ou seja, tu trabalho. Se a pessoa descuida do primeiro amor e sigue fazendo coisas para Deus, chega um momento que essa energia para fazer coisas para Deus se acaba. E aí, además de perder o primeiro amor, também perde o ministério, o trabalho. Eu sei que os dones e a vocação de Deus são irrevocáveis, como diz a Bíblia em Romanos 15:29. Sin embargo, aunque os dones e o chamamento são irrevocáveis, nós podemos perder o ministério e a unção para exercer o ministério, porque passou com Esaú, passou com Sansão, passou com Saúl e passou com outros. Então, Deus disse: arrepiéntete e recuerda como era al princípio e vuelva já. Esse é o caminho, um chamado ao arrependimento para volver al primeiro amor. E eu quero também dar um exemplo acá de como volver al primeiro amor. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 2:41. Lucas 2:41. Lucas 2:41, Reina Valera 60. Quero dar-te um exemplo, porque pode que alguém me escute e diga: não, pastor, eu jamais vou perder o primeiro amor. Déjame decirte algo. Quero ler algo aqui contigo na Bíblia que te vai assustar, que Deus me mostrava essa semana. Eu quedei, hermanos, sabe quando uno queda assim, como disse Jenny, pló? A esposa do pastor Edwin disse: uno queda pló. Eu quedei pló com isso que Deus me mostrava. Ó. Lucas 2:41, disse assim: iban sus padres, los padres de quem? De Jesús, todos los años a Jerusalém en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, imagínese un niño de 12 años, subieron a Jerusalém conforme a la costumbre. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalém sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalém buscándole. Y aconteció que 3 días después, ¿cuántos días ya llevaba? Más el que de viaje, 4, más el de regreso, 5 días. Le hallaron en el templo. ¿Dónde lo hallaron?
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándose. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. María, como toda buena madre, se enojó con el niño. Y dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Escucha eso. Jesús bajaba con sus padres a Jerusalén todos los años. Cuando cumplió 12 años, en la cultura oriental, cuando cumple 12 años, el muchacho empezó a ser hombre. Y Jesús allí, en ese contexto, la palabra dice que cuando ellos bajaban, eran familias enteras, 2, 3 familias juntas, bajaban juntos, era una fiesta. Y cuando terminaba la fiesta en Jerusalén de adoración a Dios, volvían a sus pueblos juntos. Entonces, en medio de todas esas familias, José y María, escucha eso, ¿usted cree que usted y yo podemos amar a Jesús más que José y María? ¿Será que hay alguien aquí que puede amar a Jesús más que María? Más que José. Ellos, además de saber que aquel niño era Dios, ellos eran los padres biológicos de él aquí en la tierra. Y María más que José, porque José era un padre político, un padrastro, más bien. Y María la madre biológica de la parte humana de Jesús. No era la madre de Dios, como dicen, no. Pero la parte humana de Jesús, la parte que Jesús es hombre y es Dios. Ella era madre de la parte humana. Ahora, ¿qué pasa? María y José amaban a Jesús más que cualquiera de nosotros, y aún así lo perdieron. Pastor, ¿será que yo puedo perder el primer amor? José y María lo perdieron. Ellos se olvidaron de Jesús. Jesús ya no estaba con ellos y ellos pensaron que estava. Y ellos volvían para la casa contentos, pensando que Jesús estaba con ellos en el grupo, pero Jesús no estaba. Eso tiene algunos significados espirituales para nosotros, algunos ejemplos. Muchas veces podemos meter en cosas que pensamos que la presencia de Dios está allí y no está, que nos acompaña y no nos acompaña porque no oímos antes la voz de Dios. E mira o que sucede, quando começaram a buscar pensando que Jesus estava allí e ele não estava, se angustiaram, porque já um dia inteiro, 2 dias sem encontrar al niño, se desesperaram. Qualquer padre se desespera. Vuelven para Jerusalém, 3 dias em Jerusalém buscando em todo lugar. E eu me imagino que se passaram 3 dias buscando, é porque não buscaram primeiro aonde deveriam buscar, como nos passa a muitos de nós. Que aí começa a buscar solução a seus problemas em todo, menos en el lugar onde deveria buscar, en el templo. ¿De que nos habla el templo en el Nuevo Testamento? El templo para nosotros hoy representa la casa de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros somos casa de Dios, pero nos habla de la iglesia donde nos congregamos. Por eso Hebreos 10:25 dice: no dejad de congregar. Não puedo deixar de congregar, porque hoje representa o templo de aquela época. Então, o que sucede? Hasta que por fim, cansados já 3 dias buscando, Maria disse: oiga, já buscamos por todo lugar. E José disse: todo não, falta uno. Maria disse: não, não sei de que habla, el templo. Ai, como se nos olvidou. Bueno, pero es tan óbvio. Fueron allá e quando chegaram allá lo encontraram. E Maria estava tão enojada, como todas as mamás nesse momento se enojam, e dizem de todo al niño, hasta que uno tem que dizer: já, mi amor, cálmate, não suelte palavras de maldição, cuidado, etc. E lo outro. Então, Maria estava tão enojada, que naquele momento se olvidou que Jesus era Deus, se olvidou que Jesus era perfeito, se olvidou o propósito com o qual Deus mandou a Jesus a sua vida. Jesus não era de ella, ella era um instrumento de Deus. E aí reganha a Jesus: não sabe que te estávamos buscando? E Jesus, com que nobleza, lhe responde: não sabias, madre, que na casa de mi padre devo estar? Em outras palavras,
me buscaste y no me encontraste porque no me buscaste en el lugar correcto. Yo siempre estoy acá. Escucha eso. Dios nos puede encontrar allá afuera en cualquier lugar. Dios nos puede encontrar en una taberna, en la calle. Hemos tenido muchos testimonios de gente que se ha convertido en los lugares más inhóspitos y menos esperados. Mi esposa, por ejemplo, fue una mujer que se convirtió. Mi esposa estaba tan destruída, destruyó su vida de tal manera antes de conocer a Cristo, que un día ya estaba a punto de suicidarse dentro de una habitación en Estados Unidos. Vivía allá y allí lloraba a cántaros y clamaba si había una respuesta para ella. No conocía de Dios. Y Jesús entró en la habitación y ella vio las manos de Jesús. Y las manos del Señor la tocaron, la abrazaron. Ella allí aceptó a Cristo, se arrepintió de sus pecados. Al otro día buscó una iglesia, se congregó fielmente, donde fue formada como líder y todo, y después vino como misionera para Colombia. Hay casos de musulmanes convirtiéndose hoy que Jesús los encuentra en un sueño, que Jesús los encuentra en una experiencia de visión y etc. Escucha eso. Jesús nos puede encontrar allá afuera en cualquier lugar, pero nosotros no podemos encontrar a Jesús en cualquier lugar. Para encontrar realmente al Señor Jesús y desarrollar una relación de amistad, de comunión, de profundidad con Él, para crecer en nuestra relación con Él, nosotros tenemos que andar en la casa de Dios. Tenemos que andar con la iglesia. Tenemos que ser parte de la iglesia. El Señor estaba diciendo a María: yo te encuentro en cualquier lugar, pero tú, para andar conmigo, tienes que andar en mi casa, tienes que andar en mis cosas. Mira cuántas personas dicen así: yo no voy a la iglesia porque no quiero comprometerme con la iglesia, porque allá hay muchas personas que están peor que yo. ¿Ya escuchaste eso? Déjame decirte algo. La iglesia, así tenga personas peor que algunos que están en el mundo, es el cuerpo de Cristo. No estamos aquí porque somos buenos, sino porque Jesús es bueno. Y Jesús a veces se ensucia por nosotros, porque Él lleva nuestra maldad. Y escucha lo que te voy a decir. Hay gente que dice: no quiero ir a la iglesia porque tengo vergüenza de andar con ellos, porque son peores que yo. Déjame decirle algo a esas personas, o para que tú les digas: Jesús no tiene vergüenza de andar con nosotros. Él está aquí y Él se identifica con nosotros y somos el cuerpo de Él. ¿Cómo será que Jesús no se avergüenza de su iglesia? Pero algunas personas se avergüenzan, pero no van a encontrar una relación profunda con Dios y propósito para sus vidas en otro lugar, sino en el templo, en la casa de Dios, que hoy es la iglesia. Pastor, ¿yo puedo ser salvo en cualquier lugar? Sí. Jesús te puede encontrar en cualquier lugar para salvación, pero tú no puedes encontrar a Dios en cualquier lugar para propósito, para crecimiento, para desarrollar una relación con Él. Entonces María, ¿qué hizo? Para poder retomar su relación con el Señor Jesús, tuvo que volver al templo. ¿Qué tienen que hacer las personas para retomar su relación con el Señor Jesús? Tienen que volver a su casa, tienen que volver a la iglesia, tienen que someterse a la iglesia, tienen que someterse a Dios, a la palabra de Dios, porque la iglesia no es mía, la iglesia no es suya, la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Algunas personas a veces dicen: pastor, me gusta Dios, pero no me gusta la iglesia. Como un joven me decía esa semana: yo salía a hacer unos ejercicios con Moisés, al otro día, hermanos, estaba que no podía caminar, porque yo hago ejercicio seguido, pero yo troto y hago abdominales, cosas sencillas. Pero ahora, como está de moda las barras, Moisés hace la bandera, hace barras y todo, y yo hace así de espalda. ¿Se han visto esos muchachos acuerpados de espalda, con una sola mano? Y yo veía eso y yo decía: no, eso no es para mí, solo lo acompañaba. Pero un día vi un viejito de 72 años haciéndolo. Yo me reté.
Eu mirei no espelho e disse: não, eu não estou pior que esse viejito. Não, 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 que vergüenza. E aí, essa semana fui com ele. E o outro dia, e aprendi a fazer algumas barras. Al outro dia não podia caminhar, porque essas partes do corpo não las movia há muito tempo. E bueno, allá encontramos um muchacho. E começamos a falar de Cristo com ele. E ele dizia: eu quero a Cristo, mas não quero a igreja. Eu lo mirei e dije: tão raro. Eu pensava que jogavam no mesmo equipo, Jesus e a igreja. É impossível, porque a igreja é o corpo de Cristo e Maria tuvo que volver. Agora, quero terminar dizendo-te 3 consequências de volver ao primeiro amor. Quando tu haces como Maria, porque Maria, escucha isso, Maria perdeu a Jesus sem saber que lo estava perdendo. Entendes isto? Ella creia que ele seguia com ella, mas ele já não seguia. Há pessoas que se apartam de Deus sem dar-se conta. Eles sentem a diferença, mas eles creem que Deus está com eles. De hecho, creo que Deus sempre está com nós, mas a vezes nós não estamos com Deus. Ella já não estava com Jesus. E que hizo ella para recuperar? Diga comigo: volvió al templo. Diga al que está a tu lado: eso significa volver a la comunión con la iglesia de Cristo. Bueno, ¿cuáles son las 3 consecuencias de volver al primer amor, de volver a apasionarse, de volver al templo como lo hizo María? Primero, eso va a producir en usted adoración. Você vai volver a adorar a Deus como antes. Hermanos, eu levo quase 30 anos de conhecer a Cristo. Eu adoro a Deus aqui. Vocês me veem no piano com a mesma paixão que eu hacía hace 30 anos atrás. Mi primeiro amor por Deus nunca se acabou. ¿Qué hace, pastor? Eu lo cuido. Eu lo cuido. Eu lo cuido. Outro dia Moisés me hizo uma pergunta. Veíamos en internet unas invitaciones que nos llegaron de unos eventos de pastores y congresos, iglesias grandísimas. Y Moisés me preguntó: papi, ¿te gustaría ser pastor de una de esas iglesias? Yo dije no. ¿Te acuerdas? Yo dije no. Él dijo: ¿por qué no, papi? Iglesias, de hecho ya tuve propuestas así. Yo dije no, no quiero ninguna otra iglesia. ¿Por qué no, papá? Porque a igreja que Deus me mandou cuidar é essa. Eu cuido meu amor por Deus fazendo o que Ele me mandou fazer. ¿Me explico? Eu não quero fazer nada mais neste mundo que aquilo que Deus me pide fazer. Você pode oferecer-me o que quiera. Se o preço é deixar de orar, deixar de ler a palavra ou deixar de servir em minha igreja, eu lhe vou a dizer gracias, eu passo. Uma vez me ofereceram traduzir aqui no Congresso da República, necessitava um tradutor para uns deputados que vieram de Brasil. Pagavam há 10 anos 300,000 pesos la hora, pero era la hora del culto. Eu dije não, gracias. As pessoas não creiam. Como que não? Eu dije: mi fé não tem preço, mi chamado não tem preço, mi amor por Deus não tem preço. Se querem outro dia da semana, com muito gosto, pero domingo não. E o lunes na manhã chegou aqui o secretário do deputado a recorrer-me e me disse: não, na embajada nos disseram que para esse tipo de tradução você é o melhor. Queremos que você vá, assim seja lunes. Eu disse: ah, bueno, lunes vou. Adoração, isso vai produzir adoração. Segundo que vai produzir volver ao templo é edificação. Você vai volver a enamorar-se por sua esposa e por seus filhos. Você vai volver a cuidar de eles, a sentir paixão por eles, amar a sua família como antes, como al princípio. ¿Por quê? Porque volvi ao primeiro amor com Deus. Então produz adoração, edificação e terceiro, produz serviço. Você vai volver a servir na igreja com a mesma alegria que servia ao princípio. O primeiro amor. De dizer sempre: ai que orar, ai que alegria orar.
Hay que visitar, ¡ay, qué alegría! Usted está que no se contiene de tantas ganas de hacer cosas para Dios. Eso se llama primer amor. Y hoy Dios quiere restaurar en nosotros, en la celebración de esa cena, nuestro primer amor. Tienes que arrepentirte de aquello que te apartó del primer amor y volver a Él. Cuando un hombre, por causa de una extraña, pierde su primer amor por la esposa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Diga al que está a su lado, dejar la vieja. Tiene que arrepentirse y volver a la que es. Volver a sembrar para recoger ese amor. Con Dios es igual. Usted tiene que descubrir aquellas cosas en su vida que enfriaron tu corazón. Arrepentirse de ellas, apartarse de ellas, para poder volver al primer amor. Vamos a terminar en esta tarde, esta mañana todavía, orando. Yo quiero invitarlos a que nos pongamos sobre nuestros pies, volviendo a mi primer amor. Hay una canción bonita que dice de Marcos Witt: yo te busco. Cuando tú vuelves al primer amor, tú lo buscas así, con fuego en tu corazón. Dios te dice en esta mañana: qué bien que has perseverado en mis caminos, en medio de trancos y barrancos, como dicen por ahí. No has desistido de mi obra. Me alegra, siga adelante, pero tengo contra ti que ya no me amas como antes. Sin dejar de perseverar en las cosas de Dios, Dios te llama a volver al primer amor. Yo quiero que toda persona que diga: pastor, yo quiero volver al primer amor, pase aquí adelante corriendo, rápido. Puede pasar. Yo quiero orar por usted. Sabe, que nuestro corazón vuelva a arder por Dios. Vuelva a arder por Dios.